É nós que temos a Ele é que nos tem, Ele que tem o domínio nessa hora. Então, a partir do batismo com o Espírito Santo. Por isso que nós falamos em línguas. Porque nessa hora, quem tem o domínio sobre todo o nosso corpo, inclusive a nossa língua, é o Espírito Santo. E depois do batismo com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo agora pode capacitar o crente com dons espirituais. Porque agora ele já tem domínio sobre esse crente. E ele agora pode agir através desse crente com poder, liberando a unção de Deus para que a obra de Deus seja realizada. Glória a Deus. Então nós podemos aprender através dessa oração de Jesus que o líder sempre deve orar pelos seus liderados. Deve orar por si próprio. Se o próprio Jesus orou por ele, imagine nós. Então cada líder deve ter o seu momento de intimidade com Deus, de oração com Deus. E deve orar também pelos seus liderados, orar pela igreja também em geral. Então assim como Oséias orou, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, Jesus orou para que os seus discípulos tivessem esse desejo de conhecer mais a Deus. Olha, Jesus estava indo embora e esses discípulos teriam saudade de Jesus, teriam aquele desejo de estar perto, de estar conversando com Jesus novamente. E isso se daria através da oração. Então nós temos que ter esse desejo de estar com Jesus, de atrair a presença de Jesus até nós. Esse é um desejo que todo crente deve ter. Também devemos ler, estudar a palavra de Deus, para conhecermos melhor a respeito de Deus. Então, tanto pela oração, como pela leitura, pelo estudo da palavra de Deus. E é na palavra de Deus que nós vamos descobrir o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus permite e o que Deus condena. Vamos descobrir o que Deus quer realmente para nós, como Deus é, como Deus age. Então, através da palavra de Deus. Então, muita gente vive miseravelmente porque não conhece a palavra de Deus e aceita muitas coisas que acontecem na sua vida como se fossem vindas de Deus. A igreja, que somos nós, devemos todo o tempo viver de maneira que Deus seja glorificado através de nós, pelo nosso bom testemunho, pela nossa boa obra que fazemos entre os homens, pelo nosso viver diante dos homens e pelo nosso agir diante dos homens. Devemos ser honestos, íntegros, agirmos com moral, com sinceridade, não ficar por aí comprando e não pagando, não ficar por aí com brincadeirinhas, com piadas. Devemos em todo lugar ser luz para o mundo, ser sal da terra, dar um bom testemunho diante dos homens, para que eles, vendo o nosso testemunho, glorifiquem ao Pai. Então nós devemos ser motivo de glorificação a Deus, sempre. A oração de Jesus pelos seus discípulos era para que, quando ele fosse para o Pai, esses discípulos conseguissem viver em comunhão com Deus, continuassem a viver em comunhão com o próprio Jesus, para que eles perseverassem na oração, no estudo da palavra de Deus e fazendo a obra de Deus. E assim como Paulo ensinou, dizendo regozijai-vos, se alegrem sempre, Jesus também pediu ao Pai que os discípulos estejam sempre alegres, estivessem alegres com a presença do Espírito Santo. Veja bem, o reino de Deus, como nós identificamos esse reino? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o quê? Paz, justiça e alegria no Espírito. Tem muito crente que parece que não entendeu ainda o que é o reino de Deus. Vive em guerra contra as pessoas. Não existe justiça na sua vida. Nem ele julga retamente, nem é julgado retamente. E vive triste, cabisbaixo. Não entendeu o que é o reino de Deus. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador para pertencer ao reino de Deus. E o reino de Deus é paz, é justiça e é alegria no Espírito. Então devemos viver de maneira tal
que pertençamos realmente a esse reino de Deus. Termos paz principalmente com Deus. E, se possível, termos paz com os homens. Se os homens não querem Deus, não vai ser possível estar em paz com os homens. Mas devemos viver em paz com Deus, buscando sempre a paz com os homens, nos esforçando por ter paz com os homens, mesmo sabendo que às vezes não vai ser possível. Mas devemos buscar viver essa paz com os homens, com a igreja, com Deus, principalmente com Deus. E a justiça, sabendo que a justiça de Deus é perfeita. Justiça de Deus quer dizer, todos são iguais perante Deus. Todos têm a mesma equidade, ou seja, a distância igual para com Deus. E nós devemos viver assim. Todos devem ter a mesma distância. Todos devem ser para nós como iguais. Todos pecamos e merecíamos ser condenados. Mas ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, somos salvos. A justiça de Deus justificou a nós através de Jesus. Nós somos justificados por Deus. Declarados justos a partir do momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e seguimos as suas orientações. Somos declarados justos. Não pela nossa justiça, mas pela justiça de Deus, que nos julgou, nos condenou pelo pecado, mas nos absolveu através de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz. E devemos então viver alegres no Espírito Santo, porque o Espírito Santo traz alegria, porque a comunhão com Deus traz alegria, traz felicidade. Servir a Deus deve ser uma coisa prazerosa. Orar ao Senhor deve ser um prazer. Um prazer necessário, mas um prazer. É nosso dever, enquanto aqui na terra, orarmos e vigiarmos para que não entremos em tentação. Orarmos pedindo a Deus que nos livre de todo mal, assim como Jesus orou pelos seus discípulos, orou por nós, pedindo a Deus que nos livre do mal. Então existem perigos, e perigos muitos. E o crente deve viver em comunhão com Deus, enfrentando esses perigos, fugindo da aparência do mal. Tem aparência de mal? Fuja. Não entre não. A Bíblia ensina isso. Fuja da aparência do mal. Parece que aquilo ali é mal, parece que vai levar você a uma coisa errada. Fuja disso. Não precisa enfrentar. Escape com a sua alma, com a sua vida, escape. Você acha que fazendo isso, ou indo em tal lugar, você vai pecar? Não vá. Então tome cuidado. Fuja de toda a aparência do mal. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É assim que ensina a palavra de Deus. E nós devemos sempre pedir a Deus, livra-nos do mal. Senhor, cuidado conosco, Senhor, nos proteja, nos livra. Nos ajuda, porque nós somos fracos. É daqui para ali o crente cai. Deve estar sempre lendo a Bíblia, orando, jejuando. Está sempre olhando, vigiando o que está ocorrendo. Não entre em todo lugar. Não fale com todo tipo de pessoa se você não aguenta. Não entre em todas as situações. Antes, analise, medite, cuidado. Porque o diabo anda em derredor, tentando de todas as maneiras tragar, destruir a sua vida, afastar você de Deus. Cuidado. Então, todo noivo deseja uma noiva santa, separada. Deseja uma noiva que vive separada das orgias, né? Das festas de todo jeito, das amizades falsas. Deseja uma noiva virgem. Assim também Jesus, o noivo, deseja que nós levemos uma vida separada para Ele, uma vida santa, irrepreensível. Então esteja sempre entre aqueles que evitam o pecado, que fogem do pecado, entre aqueles que estão com a vida separada para Deus, entre aqueles que estão orando, estão lendo a Bíblia, estão estudando a palavra de Deus, estão evangelizando. Esteja entre esses. Sempre procure o caminho correto. Lembre-se que sem santificação ninguém verá o Senhor.
Então andemos no Espírito e não na carne. Não compramos aí a concupiscência da carne, os desejos, as ambições da carne, do nosso corpo. Nosso corpo é da terra, feito do pó da terra, deseja as coisas da terra. Mas o nosso espírito nasceu de novo, foi recriado, está unido ao Espírito Santo e deseja as coisas do céu.